Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e hoje eu vou falar de um filme que eu particularmente acho maravilhoso. Por que dar dicas de filme? Eu acredito que assim, cada pessoa ela tem uma forma de ver a informação que ela está tendo contato. Filmes são projetos, eles são escritos, eles são gravados, eles são produzidos para passar uma mensagem. Existem filmes ruins e filmes bons. Aí nesse meio tempo a gente vai selecionando aquilo que vale a pena compartilhar. E este filme, Doador de Memórias, ele faz com que a gente possa refletir sobre alguns pontos da vida, tanto em nível pessoal quanto em nível social. É um filme que ele começa, inclusive, com uma mudança de cor de cenas, né? Que, por incrível que pareça, muita gente que eu perguntei o que eu indiquei esse filme não percebeu. Então, este filme ele é um resgate a pensar sobre a vida, sobre as nossas memórias, né? Muitas vezes a gente deseja que a gente não quer dor, a gente não quer sofrer. E realmente o sofrimento, ele causa um desconforto gigante em todos os níveis, seja em nível emocional, seja em nível financeiro. Mas se a gente parar para analisar, o que fez a gente evoluir em diversos patamares, ainda assim é esses caos que muitas vezes é provocado por uma dor. Então o filme ele trabalha essa questão, como seria uma sociedade sem os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, por exemplo, até problemas climáticos, né? Então, vamos pensar viver num clima só ameno, bem suave, que seja aconchegante, que seja bom pra gente. E que a gente não pudesse ter nem o frio e nem o calor, nada em excesso, tudo equilibrado. Que não tivesse pragas e que não tivesse várias outras coisas. E para isso acontecer, precisaria ter uma seleção de pessoas muito maior. Então, o filme ele mostra esses dois contextos, tanto a mudança na estrutura organizacional de como seriam cidades muito bem organizadas, tudo funcionando como deveria, mas também eles entram na questão do próprio livre-arbítrio, porque as pessoas são desorganizadas também. Cada pessoa traz em si, querendo ou não, um caos, né? E existem pessoas que provocam rupturas, né? Que são caos provocados, que seja em nível psicológico ou em nível comportamental. Então, o Doador de Memórias, ele é um filme que trabalha essa questão de propósito, né? Ou seja, dentro de uma sociedade organizada. Qual é o seu propósito? Como que iria funcionar, né, essa hierarquia na realidade? E é muito interessante, é um ponto de vista, né, um ponto de vista. É um filme baseado num livro, eu não li o livro, eu só vi o filme, né, tá na minha lista para ler esse livro também, mas o filme por si só ele já é bem atrativo. Bom, o que eu penso também, então aqui tem algumas cenas, por exemplo, deixa eu me tirar aqui desse patamar, é que existe uma hierarquia, né? As crianças, elas são educadas, as crianças, elas vão crescendo, depois eles se tornam jovens, eles começam a ter suas missões. E existem missões pré-definidas, como, por exemplo, o cuidador de bebês, ou então o pessoal da aviação. E existe uma ocupação que é o doador de memórias. O doador de memórias é um ancião que guarda todas as memórias do passado, memórias que, inclusive de dor, que pertenceu aos ancestrais dessa civilização. Então, quando existe o Jonas, que é o personagem que vai receber, ele é o único doador, ele vai ser o único recebedor, no caso essa troca de função. E as pessoas que viveram nessas ocupações, eles vão para um outro mundo, eles vão para um outro momento. E isso é dito para as crianças porque eles desconhecem a eliminação de pessoas. E, na verdade, essas pessoas, se preparem para spoilers, tá?
elas são eliminadas dentro dessa civilização. Por quê? É preciso ter pessoas jovens, né, pessoas fortes, e que vai simplesmente mantendo a hierarquia aí das gerações. Só que em dado momento, um personagem, então vocês conseguem ver nessa primeira foto está em preto e branco, nessa segunda foto o fundo está em preto e branco e os personagens estão coloridos, porque as cores, né, ou seja, quando as pessoas se acostumaram com a mesmice, as cores não tem por que existir, está tudo controlado. Então, conforme ele foi despertando, né, para aquele cenário, conforme as lembranças foram sendo doadas para o personagem, ele começou a enxergar cores, porque ele começou a enxergar novamente a vida. E aí ele vai percebendo que, no fundo, ele sempre esteve conectado com essa diferença, ele sempre se sentiu diferente. Inclusive, é uma parte bem bonita do filme, logo no começo, quando ele está naquele cenário em preto e branco, mas ele vê aquela luz entre as folhas. Ele está na bicicleta e ele começa a falar: eu sempre me senti diferente, mas eu vou falar isso para quem, né? Por que alguém queria se sentir diferente? Então, a gente vê isso no dia a dia, né? Praticamente a nossa vida aqui é um projeto. E o quanto muitas vezes é difícil para a gente poder colocar em prática ou até se resolver com os sonhos que a gente tem internamente. A gente erra, a gente acerta, a gente muitas vezes acaba sendo vítima da própria ignorância, da arrogância, né? E deixa de fazer muitas vezes aquilo que era para ser feito de boa fé. Porque internamente a gente tem os nossos paradigmas, a gente tem os nossos freios que de alguma forma nos travam, né? Eu falo isso por experiência própria, tem muitas coisas na minha vida que eu me desenrolo bem, mas em outras eu tenho as minhas travas, e por mais que às vezes a gente queira, né? Então, assim, existe todo um desenvolvimento que deve ser feito para o projeto vida, né, de cada um poder se desenrolar. Mas, olhando para o filme novamente, a gente percebe, principalmente quando ele começa a receber as primeiras lembranças, e ele começa a perceber como que as pessoas não percebem, como que as pessoas não sabem, por que as pessoas não querem ter essas lembranças que são maravilhosas. E aí, em dado momento, ele começa a receber também as lembranças negativas. E aí ele passa a entender o que é dor, ele passa a entender o que é sofrimento, e ele se assusta com isso, porque realmente ele percebe que as pessoas não estavam preparadas para receber aquilo novamente. E no final das contas, querendo ou não, são as nossas lembranças, são as nossas histórias, por pior que seja. Esse filme ele é indicado para a gente primeiro analisar a própria vida, sabe? É um filme para você se enxergar, para você aprender a se reconectar, esse é o primeiro ponto. E depois, quem trabalha com pessoas, que trabalha com desenvolvimento de pessoas e também a própria valorização da vida, é um filme que é maravilhoso por esse ponto. Então, eu super recomendo o filme O Doador de Memórias, porque ele assim, até o final, né, até porque eu não quero ficar dando spoiler, mas eu acho ele assim muito emocionante. Apesar de ele ser um filme rápido, eu acho que até merecia um segundo filme, né, dessa série, mas ele é um filme tocante. Eu acho que é um filme com cenas maravilhosas, principalmente aquela composição de cenas relacionado à descoberta de momentos na vida, sabe? Então é um filme que vale muito a pena ver, e eu indico aí para clientes do meu processo de desenvolvimento pessoal, principalmente para quem está dentro da parte do autoconhecimento, né? Mas fica a dica aí para você que estiver vendo no YouTube, porque vale muito a pena. No YouTube e no Instagram, porque eu faço o vídeo e eu distribuo em vários canais, então eu super indico o filme Doador de Memórias.